Desculpa te falar, mas o seu corpo está fora de moda. O quê? Não acredito. E quer uma coisa pior? Seu corpo jamais estará na moda. Aceita, gente. Aceita que dói menos. Porque sabe por quê? Porque é simplesmente impossível ter um corpo da moda. Porque a moda não para. A moda uma hora quer isso, a moda outra hora quer aquilo. E como que a gente faz? Coloca BBL, tira BBL. Coloca preenchimento no rosto, tira preenchimento no rosto. Muda de cabelo, muda disso. É impossível, humanamente falando, estar com o corpo da moda. E eu falo isso pra vocês que, gente, a moda tá mudando muito. E nós estamos apenas obcecados novamente pela magreza extrema. Sim, meus caros, sim, nós voltamos à imbecilidade da magreza extrema. Parece que tudo que aconteceu antigamente não foi suficiente pra moda segurar as pontas e falar, calma, vamos deixar o que é ruim pra trás? Não. A moda volta e surpreende a gente negativamente como sempre. Então se você gosta de moda, se você quer saber mais sobre por que o seu corpo não está na moda, coloque aqui nesse vídeo que aqui eu vou te explicar tudo sobre o que tá rolando na moda, o que vai rolar em 2023 e todas as informações mais fresquinhas de moda estarão aqui comigo. Então bora lá, vamos aprender moda comigo hoje. Heroin chic super em alta, Succubus Girl super em alta, BBL fora de moda, acabou, não tá mais em alta, preenchimento labial, acabou, não tá mais em moda, Fox Eyes, já mudamos disso faz tempo, Brow Lamination, pá, esquece Brow Lamination, agora são as sobrancelhas finas ou quase sem sobrancelhas também. É assim, tá uma loucura, a estética tá saindo da água pro vinho, não é que ela foi ali devagar mudando, simplesmente eles chegaram pra gente e falaram, calma, seu corpo não está mais em alta, tira seu silicone, fica sem nada, porque agora a gente quer um quadril bem pequenininho e um peito número 0. Sim, é exatamente isso que está acontecendo. E o mundo da moda, para ser bem sincero, sempre foi assim, né? Toda década teve ali um padrão de beleza e isso começa, gente, desde os primórdios. E essa incansável tentativa de entrar nos padrões é uma coisa que ou você aceita como você é, ou você vai sempre se frustrar. Porque sabe aquela influenciadora que você admira o corpo e você queria muito ser igual? Então, nem ela é assim, gente, eu falo por mim. Eu só tiro foto de corpo nos meus melhores dias, quando eu estou na minha melhor pose, na minha melhor luz e, óbvio, uso Facetune como todas e não vem me falar que as outras não usam, que todo mundo usa, elas só enganam você mesmo. Então, como muito tá se conversando sobre a magreza extrema estar voltando cada vez mais na moda, eu decidi trazer esse vídeo pra gente dar uma navegada em toda a história de moda pra entender quais foram os corpos ideais de cada época, pra gente entender, no final das contas, que a gente nunca vai conseguir se adequar a esses padrões porque eles sempre flutuam e a moda é cíclica. Tem coisas que voltam melhores, tem coisas que voltam piores, mas o ciclo, ele nunca se quebra. Tudo que um dia já esteve em alta, um dia voltará a estar. Quando eu comecei a dar uma pesquisada, eu vi muitas informações e pra quem não sabe, eu sou apaixonada em história, então era óbvio que eu traria um pontinho de história pra vocês e eu já fui em todos os museus que vocês imaginarem no mundo falando sobre beauty fashion, então eu sei bastante também pra dar uma adicionada pra essas informações, tá? A primeira apresentação de beleza que a gente já teve ali nos nossos records, né, nas nossas gravações registradas do mundo é a Venus of Willendorf, acho que fala assim, da era paleolítica. A Vênus era a definição de beleza, porque ela era o quê? Forte, saudável e fresh. A escultura foi achada em 1908, que é essa escultura aqui, e feita mais de 33 mil anos atrás. Uma figura de fertilidade, boa sorte, símbolo materno e também um corpo que significava um padrão por ter o quê? A capacidade de carregar um corpinho humano dentro, né? Então gerar um bebê. E como vocês podem ver, o padrão ele era muito diferente do que era hoje. Então a gente tinha seios muito fartos, uma mulher mais curvilínea, uma mulher um pouco mais curvy e ela era atraente e saudável porque ela poderia carregar um corpo humano ali, carregar um ser dentro dela. Olha que especial esse meaning, né? E depois de 1292 até 106 before Christ, né, antes de Cristo, na época do Egito, os egípcios eram extremamente ligados com suas aparências, gente, extremamente ligados. Cuidavam-se muito e inclusive foi a inserção dos produtos de beleza. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Londres e aqui em Londres tem um museu que chama British Museum e também um que chama VA, Victoria and Albert, e lá tem muito sobre a cultura before Christ, antes de Cristo, dos egípcios. E, gente, lá tem as primeiras maquiagens do
mundo já encontradas. Então tem batom, tem sombra, tudo feito na época dos egípcios. Então tudo leva a crer que eles eram extremamente cuidadosos. Então eles usavam maquiagem, usavam tintura de cabelo, usavam esmalte, tinham todos os seus produtos de cuidados. Então foi a primeira ligação que teve ali mais de moda, de beauty e de todas essas coisas que a gente conhece hoje. Muitos padrões de beleza, inclusive, que a gente tem hoje, vieram daquela época. Inclusive, nós temos vários símbolos de beleza daquela época, como, por exemplo, a Cleópatra, né, que é uma das mulheres mais lindas aí pela história. E o padrão dela de beleza casava muito com o padrão que a gente vê hoje, né, que é uma mulher bem padrão, mais magra, com um cabelo muito bonito, que diziam muito que eram perucas também, uma coisa muito bem cuidada, com uma boa finalização, uma cara mais perfeita do que a gente via antes. Daí a gente foi pra Grécia Antiga, que é de 500 a 300 anos before Christ, antes de Cristo, tá? E a beleza era definida pela simetria e harmonia. E nessa época, as mulheres, elas ficaram muito de canto, e a gente teve muito a ascensão da beleza masculina, porque chegaram os esportes, chegaram os corpos atléticos, e o homem, ele era a cara da força, a cara da beleza. Tanto que se vocês forem em qualquer museu de arte, vocês verão que eram aqueles corpos maravilhosos, muito bem trincados, musculosos, perfeitos, e tava tudo ali perfeitinho, bem colocado. Tanto que eu fui pra Grécia eu já fui em todos os museus lá de Atenas, já fui em vários lugares da Grécia também, outras cidades, e todos que eu fui era só aqueles corpos maravilhosos. Porém, uma observação pra vocês: muitos historiadores falavam que aqueles corpos, eles não eram os corpos reais da época, era meio que tipo assim, como eles imaginavam que seriam as pessoas maravilhosas que tinham outro padrão de beleza. Eles acabavam personificando essa estética, né, esse padrão, com essas pessoas mais bem definidas, digamos assim. Então não é que todo mundo era assim, porém, claro, a gente tem que lembrar que naquela época as pessoas não comiam tão errado como comem hoje. Então eles não tinham carro, precisavam andar mais, precisavam fazer mais exercício. Então claro que dá um corpo mais atlético, né? E antes que eu me esqueça, meu nome é Marcela Carrasco, tá? Aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda, fala tudo sobre as tendências, passarelas, tudo que for mais fresquinho sai aqui primeiro. Então já se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo e, gente, se você tá gostando, comenta nem que seja um coraçãozinho, tá? Já vamos continuar esse vídeo que tá maravilhoso. Depois nós tivemos o Renaissance, Italian Renaissance, de 1400 até 1700, e os padrões tinham como base prazer, fertilidade e juventude. Ah, e voltando antes que eu me esqueça pra parte grega, tá? As mulheres, poucas das que eram lá retratadas, tinham nádegas bem redondinhas, cabelos mais longos e rosto mais angelical. E depois tivemos o Renascimento italiano, né? Italian Renaissance, de 1400 a 1700, que era prazer, fertilidade e juventude, os pilares desse padrão, desse corpo ideal. E as mulheres voltaram a ser o foco. Só que aqui elas já apareciam um pouco mais assim saudáveis, um pouco mais curves. Não é que elas eram igual a nossa primeira deusa que a gente viu aqui. Elas estavam um pouquinho mais curves, porém ainda eram magras. E depois a Era Vitoriana, que a gente tem aqui no canal um vídeo só da Era Vitoriana, que era de 1837 a 1901, que nada mais nada menos, o que mais importava aqui era a pele branca. E a gente conversa lá que foi o começo da Revolução Industrial, começo de todos os empregos, e eles prezavam muito as peles brancas porque mostrava que você era nobre. E como naquela época não tinha Instagram, não tinha magazines muito famosas, as pessoas tinham como foco, né, de padrão os ricos, os nobres. Então isso trazia muito poder à nobreza. E por que eles eram mais brancos? As mãos eram mais claras, porque a mão era muito um símbolo de padrão, né? Porque eles não tinham exposição de químicos ali em todas as produções. Eles não tinham muita exposição solar, porque eles tinham mais tratamento, tinham mais produtos para se cuidarem. Então tinha que ser branco e pálido, e tinha que ter cara de doente, e também seios grandes e uma cintura fina, que foi toda a questão dos corsês. Claro que aqui nessa época o corsê já estava um pouquinho mais confortável, eles não estavam mais aquelas coisas matando as mulheres por baixo, estava uma coisa mais flexível nos vestidos. Nem vou entrar nessa questão da Ankin, enfim, de tudo, que tem um vídeo só da Era Vitoriana aqui no canal. Eu quero muito que vocês assistam, que vai fazer tudo sentido. Só que uma observação que eu tenho que fazer, que eu não sabia, eu vi no TikTok de uma creator, que ela fala toda essa parte socioeconômica da moda. Achei bem interessante ela falando sobre como nessa época tinham muitas pestes acontecendo, muitas epidemias acontecendo, então tava muito em alta ter essa cara de tipo pálido e doente. Inclusive vários ensaios familiares pareciam tipo isso, pareciam que as pessoas estavam mortas vivas de tão pálidas e doentes que elas estavam. Pra gente ver como os padrões de beleza, como esses corpos ideais são bem engraçados, né? Só que o que me faz mais lembrar sobre isso, além de todas essas informações, é que, pensa comigo, antes quem era rico, era nobre, quem era pobre forever. Depois da Revolução Industrial, que as pessoas começaram a monetizar, começaram a ter os seus próprios negócios, começaram a crescer nos seus trabalhos e ter mais dinheiro, eles começaram a ter acesso a mais o quê? A comida. Era óbvio que antes era retratado pessoas de padrão de beleza um pouco mais curves, porque as pessoas mais nobres comiam e as pessoas mais pobres não comiam. Então como que podia ter
o padrão magro, corpo magro, sendo que o alimento não era acessível. Então foi depois da Revolução Industrial que as pessoas começaram a ter cada vez mais possibilidades, cada vez mais oportunidades, que elas começaram a ganhar mais peso, porque elas tinham mais dinheiro, logo elas comiam mais. Então o padrão, pela primeira vez, ficou ser magro, esturricado, já que os pobres estavam ficando cada vez mais saudáveis e mais curves. Não li isso em nenhum lugar, mas eu acho que faz bem sentido. Faz sentido pra você também? Coloca aqui nos comentários, que pra mim faz muito sentido. Daí a gente chegou de 1920 aos anos 50, que começaram o quê? Os problemas alimentares, gente. Então a gente começou as mudanças corporais e aqui o negócio fica feio, que aqui a gente até tem mais informações do que as épocas anteriores, né? Então em 1920 a gente teve a ascensão das melindrosas e refletiram num desejo muito forte numa silhueta mais slim, que as melindrosas eram basicamente isso e toda mulher queria ser uma melindrosa porque elas estavam ali nas artes, né? Estavam nos teatros, enfim. E como as revistas começaram a crescer, ali na metade de 1920, muitas mulheres começaram a exibir os seus corpos. Logo, o que é menos ruim, digamos assim, de mostrar numa revista? Que é mais apropriado, as barrigas. Então, começou o desejo das mulheres ficarem cada vez mais com a barriga chapada e mais o famoso slim. Os períodos onde as mulheres apareceram mais magras, de 1920 a 1980, óbvio, trouxeram consigo o que? Problemas alimentares muito sérios. Porque, lembrando que em 1940, os corpos curves voltaram a ser foco, né? Como as famosas pin-ups, como por exemplo a Marilyn Monroe. Porque se a gente pegar, por exemplo, uma comparação de melindrosas de 1920 com a 1940, as pin-ups com a Marilyn Monroe, a gente vê que o quê? Elas eram um pouquinho mais curvy, sim. As melindrosas, elas tinham carinha de boneca, elas tinham aquela carinha, tipo assim, seca, esturricada. Já a Marilyn Monroe com as pin-ups, elas tinham essa cara um pouco mais curvy, um pouco mais sexy, que tava muito em alta em 1940. E daí a gente começa a observar o quê, gente? A questão das tendências de moda terem um gap de 20 anos começou desde antes. Olha lá, 1920 muito magra, 1940 um pouquinho mais curvy, 1960, tá entendendo? Nada mudou, continua pra sempre esse tal de pêndulo da moda, né? A Marilyn Monroe cresceu muito em popularidade e começou o quê? Já que os corpos estavam mais curves e mais sexys, foi o início da Playboy. A primeira Playboy publicada foi em 1953, daí começaram sim a dar mais valor a esses corpos mais sensuais e sexualizar o corpo da mulher. Em 1960, óbvio que os corpos magros voltaram novamente, porque 1920, magro, 1940, curvy. 1960, magro, óbvio. De 1960 a 70, os corpos magros voltaram com tudo, como eu disse anteriormente, e mulheres como a Leslie, conhecida mais como a Twig, eram o foco daquela cara bem cute, bem bonequinha, bem magrinha. Elas eram extremamente diferentes das pin-ups, e elas, inclusive, na época, elas eram chamadas de personificação dos aliens, então todo mundo via elas como uma cara feia já. Parece que aqui foi a introdução do ugly fashion, né? De um pouco mais de moda, tanto que nessa época, se a gente pegar o que aconteceu na moda nessa época, as mulheres começaram a se masculinizar um pouco mais, usar roupas um pouco mais masculinas, mais alfaiataria e ter essa cara um pouquinho mais andrógenas. Em 1960, a US Food and Drug Administration, que é ali uma organização dos Estados Unidos, aprovou a pílula anticoncepcional, que já deu muitas diferenças também. Em 1963, a ativista de direitos humanos femininos Betty Friedan publicou o seu livro The Feminine Mystique. Então a gente começa aqui a ver o que começou a era um pouco mais do feminismo. A gente tem uma ascensão de mulheres mais estranhas, andrógenas, ETs, começa a pílula anticoncepcional, começa todo esse sentido mais de místico, de uma mulher um pouco menos sexualizada, e já em 1966, a Organização Nacional para Mulheres foi criada, então sim, os direitos femininos começaram a crescer. Daí você vê que o que? A moda é um resultado de todos os aspectos do mundo. Eu já falei isso pra vocês milhares de vezes, porque olha como a moda resulta e acaba exemplificando o que estava acontecendo em outros cenários de história, de socioeconomia. A ideia de que as mulheres eram livres, na verdade, ali naquela época, eram boys, enfim, era uma farsa como sempre. Porque, claro, elas tinham se livrado do corset, elas tinham livrado de todas as amarras ali desconfortáveis, só que no final, sabe qual que era o novo quesito de padrão ali, novo quesito do corpo ideal, do corpo da moda? A magreza extrema e a juventude, coisa que até hoje a gente replica esse padrão. Então foi nessa época que a dieta e o treino começou a substituir as roupas desconfortáveis. As mulheres se desamarraram do corset e de tudo que era desconfortável para ir para outro desconforto, que era pior ainda, que era dieta e muita academia, né? Daí começou a ter um problema muito grande. Os casos de
ia começar a crescer, crescer, crescer e crescer. Daí a gente foi pra 1980, que foi o quê? A ascensão das top models e também da obesidade. Então os corpos, eles continuavam magros, mas agora eles estavam mais focados em força, corpos atléticos e tonificados. Exemplos perfeitos, Naomi Campbell e Cindy Crawford, que elas foram ali no começo dos anos 90, final dos 80, mas ainda assim foram muito significantes, que, gente, se você pega modelos antes e a Naomi tinha muito corpo para ser modelo, tinha uma perna muito bem definida, vindo muito ao desencontro das épocas anteriores, né? Só que não durou nada pra voltar toda essa questão jovem e esbelta, que foi a ascensão de Heroin Chic, que é basicamente a cara da Kate Moss. A Kate Moss, pra quem não sabe, ela é uma das modelos mais baixas da história. Todas as outras tinham 1,80 tralalá, 1,70 tralalá, e a Kate Moss sempre foi mais mionzinha. Por quê? Porque em 1990 começou a hipervalorização da juventude. Logo, as modelos precisavam parecer o quê? Crianças. Então, além de serem um pouco menores, mais fininhas, tinham que ser magras e com uma cara muito angelical. E teve todo esse problema de Heroin Chic. Enfim, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Mas é bem perturbante essa parte. Dentro dos anos 2000, a gente começou a ter o quê? A ascensão dos corpos bem atléticos mesmo. Como, por exemplo, Gisele Bündchen, que foi a modelo mais famosa dos anos 2000. Tendo vários momentos icônicos e não tem como falar, gente, a Gisele é magra? É magra. Porém, ela era uma magra com seios bem fartos e com um corpo muito mais definido. Começou a ter essa falsa impressão que as mulheres estavam mais saudáveis, mais atléticas, só que olha que absurdo o que eu achei. As crianças de 5 a 6 anos nos Estados Unidos, lá nessa época em 2000, já sofriam de problemas alimentares. Sim, você não ouviu errado. As hospitalizações cresceram 112% em crianças até 12 anos. Em UK, aqui, né, no Reino Unido, 24% das crianças entre 3 e 5 anos tinham problemas de insegurança com seus corpos. 3 a 5 anos. Pra vocês entenderem como a mídia faz muito mal para as nossas crianças. Pelo amor de Deus, não dê tablet, não dê telas para suas crianças. É 100% confirmado que isso muda muito toda a segurança da criança, todo o desenvolvimento do cérebro. Olha, as pesquisas não mentem. Olha que absurdo. Imagina uma criança de 3 a 5 anos estar desconfortável com seu corpo. E isso resulta o quê? Em bullying na escola. Isso resulta em problemas psiquiátricos, psicológicos, em vários problemas para nossa sociedade. E nessa época, como eu falei, qual que era o corpo ideal? Magra definida, bundas e peitos grandes, espaço entre as pernas e a barriga seca. Então assim, gente, é muito complicado, porque eu não sei se vocês perceberam, mas cada hora que a gente vai citando ali os corpos ideais, cada hora é de uma maneira. Só que eu acho que a grande importância da gente discutir nesse vídeo, que entra agora, é, nesta época, a gente não tinha o tanto de procedimento estético para alteração dos nossos corpos. Hoje nós temos milhares, inclusive muitas pessoas perguntam por que várias famosas têm esse efeito bulldog, né? Por exemplo, a Madonna, que não dá pra reconhecê-la, ela tá pra baixo, uma coisa muito ali, muito diferente, né? Do que seria um aging, que seria um envelhecimento normal. É porque na época lá, já existiam alguns procedimentos estéticos, mas não com a mesma tecnologia de hoje. Elas faziam muito nos seus corpos e também nos seus rostos, aquele permanente, preenchimento permanente. O que acontece com o preenchimento permanente? Ele não sai nunca mais. Então a pessoa vai caindo com a gravidade, vai descendo, e os médicos, pra ficar menos pior, o efeito caído, eles acabam fazendo preenchimento de ácido hialurônico em volta pra dar sustentação. Isso não foi o que eu falei, a minha irmã, que ela é formada, minha irmã é médica, dermatologista, ela me falou isso que eu perguntei. Então achei bem interessante vocês observarem que sempre teve procedimento estético. Todas essas mulheres, inclusive Carla Bruni, pra quem não sabe, falam que a Bella Hadid acabou imitando o rosto dela. A Carla Bruni também não era assim. Tem fotos anteriores da Carla Bruni que ela fez nariz, ela fez o rosto inteiro. Então sempre teve procedimento estético, porém não tão acessível como hoje, não tão disseminado como hoje esse papo de procedimento estético. Então acaba que hoje as mulheres, sim, elas acabam entrando nessa falsa impressão que elas vão melhorar ali o seu amor próprio, elas vão melhorar o seu corpo ideal, estar com o seu corpo na moda, por toda essa pressão da mídia, e acaba fazendo muitos procedimentos estéticos pra ter um alcance, né? E em 2010, que é mais atual, a gente teve a inclusão dos corpos e essa conversa de mais body positive, graças a quem? Pode me xingar, pode me bloquear, mas é graças às Kardashians. Sim, as Kardashians, elas podem não ter inventado todas essas tendências, elas podem ter roubado ideia, Black Culture, enfim, se apropriado de várias coisas, porém não tem como negar a magia que essas mulheres têm, porque elas conectam com as pessoas e elas disseminam muito das coisas que a gente conhece hoje, foram elas que disseminaram, e elas têm uma extrema importância quando a gente fala em body positive, porque a gente sempre saiu de uma moda muito magra, esturricada, pra hoje ter corpos mais inseridos na moda. Claro que não é como a gente gostaria, mas como a gente sabe,
é todo um processo, vai demorar, mas elas sim ajudaram muito com isso e também ajudaram na parte negativa a muitas mulheres quererem mudar os seus corpos, colocar silicone industrial, que é muito ruim isso, e muitas mulheres elas vão até famosas, gente, eu acho um desserviço ver esses influenciadores que vocês babam ovo fazendo isso com seus corpos e trazendo essa informação errada para seguidores, inclusive muitas vezes para seguidores muito jovens que acabam trazendo isso como verdade e replicando em suas vidas. Então é positivo essa vibe de 2010 das mulheres estarem mais inseridas em body positive? É, mas também é negativo porque a comparação acabou crescendo com esse crescimento das redes sociais e cada vez mais as mulheres querem chegar a esse padrão que, desculpa te contar, você nunca vai chegar porque nem elas são assim na vida real. Agora em 2020 a gente tá tentando ter uma inserção, estava tentando trazer mais corpos positivos, mais diferentes, porém a gente vê novamente tudo indo por ralo abaixo, que é toda essa questão de heroin chic, succubus girl, toda essa cara mais doentia e mais de magreza extrema, porque sim, a moda está novamente obcecada pela magreza extrema e isso não sou eu que estou falando, são todos os jornais, são todos os maiores portais de moda do mundo e é pra gente se preocupar sim e cuidar cada vez mais do nosso emocional. Trouxe esse vídeo pra vocês pra gente analisar quais que foram os corpos ideais de todos os momentos mais icônicos da moda, pra você entender que não, o seu corpo não está em alta e ele nunca estará. Não adianta vocês continuarem querendo se forçar, continuar querendo cada vez mais entrar num padrão de beleza, porque esse padrão de beleza, ele é totalmente instável. Uma hora ele tá de um jeito, outra hora ele tá de outro, e isso é extremamente ruim pra sua saúde mental. Então entenda, o seu corpo não está na moda e nunca estará. E aí, meus amores, vocês já sabiam de alguma dessas curiosidades do corpo ideal de cada década? Eu achei bem interessante trazer esse vídeo pra vocês, pra gente poder conversar o porquê da gente nunca conseguir se encaixar num corpo e a gente nunca vai, no final das contas, né, conseguir se encaixar nesse padrão. E aí, gostaram desse vídeo? Se você gostou, dá muito like, comenta aqui embaixo, nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar muito, que me incentiva muito a continuar com o canal pra vocês. Muito obrigada por assistirem até aqui. Já clica nos vídeos pra continuar estudando moda comigo, que eu sei que você não vai se arrepender. Muito obrigada por assistirem até aqui, gente. Um beijo, amo vocês, até a próxima. Tchau!